Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui numa área rural, então tá querendo fazer com os irmãos um vídeo diferente, é mais um bate-papo. Eu tava meditando acerca da vinda do Senhor e eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Como que os irmãos entendem a vinda do Senhor? O Senhor vem antes ou depois da manifestação do anticristo? E eu estava meditando nisso e eu acredito que a maioria dos irmãos vão dizer que o Senhor vem primeiro, que o Senhor vai vir, vai arrebatar a sua igreja, depois vai se dar a manifestação do anticristo para a perseguição dos judeus. Porque é isso que é ensinado nas igrejas atualmente, na grande maioria delas. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é isso que a palavra nos ensina? Porque nós temos que nos apegar à palavra de Deus, não é a que os homens dizem, né? Então eu queria pedir aos irmãos para estar abrindo um texto em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Vamos perguntar ao apóstolo Paulo como que ele entendia essas coisas, né? E deixar que a própria palavra de Deus nos fale. Não é o irmão Renato quem vai estar falando, não é o pastor X que vai estar falando, é a própria palavra de Deus. Então os irmãos abram em 2 Tessalonicenses no capítulo de número 2. Eu vou estar citando aqui, irmãos, textos da minha cabeça, eu não estou com a Bíblia aqui. Então se eu citar o texto um pouco diferente do que está escrito na Bíblia, o irmão me perdoe, porque eu estou fazendo tudo de cabeça. Amém? Então você vai ver em 2 Tessalonicenses, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não entendia dessa forma, como é ensinado nas igrejas hoje. Porque ele vai dizer assim, acerca da vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Eu quero, irmãos, que não demovais facilmente do vosso entendimento. Porque a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não será assim. Antes que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, de sorte que tenta se assentar no santuário de Deus, parecendo ser Deus. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele sabia e ele tinha certeza clara, né, que para o Senhor vir e a gente se reunir com Ele, né? Isso que? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Não se manifestaria antes da apostasia e da manifestação do homem do pecado, né? E ele vai dizer ainda, né, que os irmãos não demovessem facilmente o vosso entendimento, quer por epístola como se procedesse dele. Né? Porque em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai mandar uma carta para os irmãos da cidade de Tessalônica. E ele vai estar falando, né, acerca da ressurreição. E ele vai falar da vinda do Senhor. E que o Senhor viria com trombeta, voz de trombeta, a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam. Mas os irmãos de Tessalônica estavam achando que esse dia já havia chegado. Mas o apóstolo Paulo, ainda que ele acreditasse que pudesse acontecer ao longo da sua vida, ele sabia que haveria uma sequência de fatos a ocorrerem. E ele vai dizer que essa sequência de fatos envolvia a manifestação do homem do pecado, né? E você vai ver que essas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer, você vai ver que ele estava com profecias na mente. Porque em 2 Tessalonicenses ele vai dizer que esse homem do pecado, ele se levantaria contra tudo que se chama Deus. Quando você vê o apóstolo Paulo dizendo isso, você tem consciência que ele estava com a profecia de Daniel capítulo de número 11 na cabeça. Porque em Daniel 11, o rei que vem do norte, o homem vil, conselheiro de Belial, vai se levantar contra todo Deus, né? E vai se engrandecer. Você vai ver que além disso o apóstolo Paulo estava na mente também Isaías 11, porque ele vai dizer em 2 Tessalonicenses que
o Senhor vai destruir o homem do pecado com o assopro da sua boca. Isso é profecia de Isaías 11. Né? Então os irmãos depois leiam Daniel 11 e Isaías 11. Engraçado que os dois são 11. Para que os irmãos possam estar entendendo como que o apóstolo Paulo está entendendo essas coisas. Agora o irmão pode virar para mim e falar assim: não, irmão, você não está entendendo. É que a manifestação do anticristo não é a grande tribulação. É só ele aparecer, né? E depois o Senhor vem e depois dá início à grande tribulação. Agora, será, irmãos, que é isso que a palavra nos ensina? Nós temos que ver como que o próprio Senhor Jesus, ele entende essas coisas. Né? Então, se a gente for nas palavras do nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nós vamos entender como que o nosso Salvador entende essas coisas. Né? E ali essas dúvidas vão ser sanadas. Então, o irmão pode abrir aí em Mateus capítulo de número 24, a partir do verso 15. Né? A partir do verso 15. Você vai ver que em Mateus 24, a partir do verso 15, o Senhor vai começar a falar sobre a grande tribulação, que ela acontece após o princípio das dores. E o Senhor vai dizer assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, da qual previu o profeta Daniel, quem lê entenda, estiver no lugar santo. Né? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses que ele vai tentar se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Então o Senhor Jesus vai dizer assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, da qual previu o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Né? E aí ele vai dizer assim, na sequência dessa profecia: pois haverá uma angústia, uma tribulação, qual nunca houve e nunca mais haverá. Né? E só vai haver uma vez. E ele vai dizer assim: mas por causa dos escolhidos aqueles dias seriam abreviados. Quando ele diz por causa dos escolhidos, ele não diz por causa dos judeus. Ele não diz por causa dos judeus escolhidos, mas ele diz por causa dos escolhidos. Ele inclui todos, judeus e gentios. Né? Aqueles dias seriam abreviados. E você vai ver que ele está citando uma tribulação que nunca mais vai existir. Apenas uma. Né? Isso vai aparecer em Daniel capítulo de número 12. Né? Isso também é uma referência à angústia de Jacó, que se levantará apenas uma vez. Em determinado momento nós vamos estar fazendo um estudo sobre a angústia de Jacó. Né? Para a gente entender a angústia de Jacó corretamente, nós precisamos de saber, ter o entendimento sobre as duas casas de Israel. Caso contrário, o entendimento da angústia de Jacó fica errado. Então você vai ver que o Senhor, ele estava na mente também com as profecias de Daniel. Né? E ele vai falar quando levantar o abominável da desolação. Você vai ver que o abominável da desolação, ele vai aparecer em várias profecias de Daniel. Ele vai aparecer em Daniel 7, no quarto animal, que possuía 10 chifres. E no meio dos 10 chifres aparece um chifre pequeno. E esse chifre pequeno profere blasfêmias ao Altíssimo, né? Que se engrandece querendo parecer ser Deus. Que o apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses. E você vai ver que esse chifre pequeno faz guerra contra os santos, né? Mas em determinado momento se assenta tribunais. E o Senhor, ele julga esse quarto animal. Ele pega esse quarto animal junto com o chifre pequeno e lança ele no lago de fogo. Isso é uma referência ao Apocalipse. Porque se você for em Apocalipse, você vai ver que a besta e o falso profeta, em Apocalipse 17, né? Eles são julgados e lançados vivos no lago de fogo.
Então aí é uma referência profética, Deus liga contextos, né? E depois desse quarto animal ser jogado no lago de fogo, os irmãos vão ver em Daniel 7 que vai vir nas nuvens, né? Vindo nas nuvens o Filho do Homem, né? E o ancião de dias dá ao Filho do Homem o reino e o poder e toda a glória. Ora, isso não é a vinda do Senhor? Você vai ver que o Senhor estava com essas coisas na mente, porque ele vai citar a profecia de Daniel. E ele ainda vai dizer assim: logo depois das aflições daquele dia, isso é Mateus 24, o sol se escurecerá. Então a palavra está ali logo depois, não é antes da aflição daqueles dias, não é no meio da aflição daqueles dias, é logo depois da aflição daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão do firmamento. Então se verá o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, não é à toa. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, né, que na vinda do Senhor, ante ao toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados para o encontro com o Senhor nos ares, né? Porque o Senhor vai estar vindo na nuvem, assim como é dito em Daniel 7. Né? Então você vai ver que o Senhor ele está ligando essas coisas. E esses anjos vão vir com um rígido clamor de trombeta e vão reunir os seus escolhidos dos 4 cantos, 4 ventos da terra. Né? Então você vai ver que ali há o arrebatamento acontecendo. Mas em Mateus 24, o Senhor vai dizer logo após as aflições daqueles dias. Não é antes das aflições daqueles dias. Isso é a palavra do Senhor. Palavra pura, sem acréscimo de homem. Né? Então você vai ver que o Senhor está ligando essas coisas. Você vai ver também que o chifre pequeno de Daniel 7 vai aparecer em Daniel 8. Né? Quando tem ali a profecia do bode e do carneiro. E o bode ele tinha 4 chifres. E em um dos 4 chifres nasce um chifre pequeno. E esse chifre pequeno ele faz guerra contra os santos. Né? Mas você vai ver que depois que o chifre pequeno ele é derrubado, então o reino é dado aos santos dos Altíssimos. Ora, essa não é a festa com o Cordeiro? Né? Então você vai ver que todas essas coisas estão conectadas. Todas as profecias estão conectadas. Agora o irmão pode dizer assim: não, irmão, você não está entendendo. Tô um pouquinho cansado que eu estou caminhando, irmãos, tá? Então esse aqui é um vídeo bem descontraído. Você vai ver que os irmãos podem virar para mim e dizer assim: não, irmão Renato, você não está entendendo. É porque Mateus 24 foi escrito para os judeus. Não foi escrito para os gentios. Então eu pergunto para os irmãos: então Lucas e Marcos também foram escritos para os judeus? Né? Porque Lucas e Marcos também vão estar citando a mesma profecia. Né? Inclusive Lucas ele tem até um acréscimo, porque ele vai pegar o abominável da desolação e vai dizer assim: quando pois virdes, né? Lucas 21, Marcos 13. Então Lucas vai dizer assim: quando pois virdes Jerusalém sitiada de exército. Né? Então ele já vai estar dando ali a interpretação do abominável da desolação. Né? Então pergunto para os irmãos: Lucas e Marcos foi escrito para os judeus? Lógico que não. A profecia não é para judeus, é para servos de Deus. Porque somente servos de Deus vão crer nas palavras do seu Senhor. Aquele que não é servo de Cristo, né, não dá atenção às suas palavras. Amém? Né? Então você pode dizer assim: não, irmão, você não está entendendo. É porque o Senhor tem dado várias visões. E é desse jeito. Né? Você vai ver, se os irmãos estudarem a história do cristianismo, se os irmãos estudarem como que a igreja primitiva entendia essas coisas, os irmãos vão ver que a igreja primitiva não
pensava desse jeito, né? Essa ideia de arrebatamento antes da tribulação, isso veio no século XIX, quando uma irmã teve uma visão e o arrebatamento acontecia antes da vinda do anticristo. Isso começou no século XIX. Pergunta aos irmãos, se essa irmã estivesse certa, então o apóstolo Paulo estava errado. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele bota ordem nas coisas, né? Aí eu pergunto, se o apóstolo Paulo estava errado, né, e a irmã estava certa, então a palavra que o apóstolo Paulo escreve não é inspirada, né? E eu pergunto para os irmãos acreditam que a palavra do apóstolo Paulo é inspirada ou não é inspirada? Né? Então, nós temos que crer naquilo que está na palavra de Deus. Em Colossenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo já nos dizia, né? Para não basear o nosso entendimento e o nosso culto em visões. Porque Deus não pode dar uma visão que contradiz as Escrituras. Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. Então ele não pode estar nos ensinando algo que contradiz a sua própria palavra. Está errado, né? Aí o irmão pode dizer, não, irmão, você não está entendendo. Vários presbíteros da minha igreja já tiveram visões. E o arrebatamento é desse jeito, né? Eu pergunto aos irmãos, quem é o seu pastor? É aquele que deu a sua vida por você? Ou é aquele seu pastor local? Que assim como eu e você é um homem capaz de ter falhas, né? O nosso pastor é aquele que morreu por nós. E é a ele em quem temos que crer, né? Temos que confiar na sua palavra, entendê-la com profundidade, né? Quem é aquele que ama o Senhor? É aquele que canta? É aquele que chora na igreja? Ou é aquele que ouve as palavras do seu Senhor e as segue? Né? Crê no seu coração sem duvidar. Esse é o que ama verdadeiramente o Senhor. O outro modelo de amor não é amor, é um falso amor. Aquilo é paixão, né? O amor é aquele que dá confiança àquele que deu o amor por ele. Então é assim que nós temos que agir. Acreditar na palavra do Senhor 100%. Naturalmente que isso vai nos levar a confrontos. Nossa, irmão, mas a minha igreja inteira entende assim, como é que eu vou fazer? O que eu posso dizer para os irmãos é que todos os servos de Deus foram confrontados, né? Os profetas foram confrontados com o modelo da sua sociedade do momento, com o judaísmo da sua época. Todos os santos foram confrontados. A igreja primitiva foi confrontada. É assim que o Senhor, ele molda o nosso caráter. Ele permite que as coisas aconteçam, para que nós possamos ser mais fortalecidos na verdade. Amém, irmãos? Então, eu queria estar trazendo esse estudo, essa palavra para os irmãos. Os irmãos desculpem se eu citei o texto um pouquinho diferente do que está escrito, porque foi tudo de cabeça. Eventualmente eu posso ter falado um pouquinho diferente, mas não fugiu do contexto, pode ter certeza, tá? E os irmãos tenham isso em mente. Ainda que seja difícil crer na palavra do Senhor, seja confronto com a sua doutrina da sua igreja, confronto com o seu dia a dia, o que eu posso dizer aos irmãos é que é muito melhor crer na palavra de Deus, sabendo que todas as coisas têm um tempo determinado. Deus sabia de todas as coisas. Aí o irmão pode dizer assim, não, irmão, você também não está entendendo. É porque o anticristo ele pode se manifestar em qualquer hora. Até isso está errado. Você vai ver que o anticristo, em Daniel 7, antes de levantar o chifre pequeno, antes era necessário se levantar 10 reis. Então haveria uma aliança de 10 reinos. Só depois da aliança de 10 reinos é que se levanta o chifre pequeno, abatendo 3 dos reis, se tornando assim o 8º rei, como diz em Apocalipse. Há uma sequência de fatos. Você vai ver que em Daniel 9, na última semana, o príncipe que há de vir faria uma aliança com muitos.
mas somente na metade da semana é que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então ele se aparece na metade da semana, porque antes do seu aparecimento, há necessidade da formação dessa aliança de 10 reis. Até isso está errado. O anticristo não pode vir de qualquer jeito. Isso não é bíblico. Ah, irmão, é porque você não está entendendo, pode ser qualquer hora. Não pode, irmãos. Porque Deus, ele conhece o tempo e o modo. Ele sabe como todas as coisas vão acontecer. E ele nos fez predições na palavra, para que a gente creia nela, sabendo que em algum momento todas essas coisas vão acontecer. Mas há uma sequência de fatos. E o Senhor Jesus também sabia dessa sequência de fatos, pois foi ele mesmo, quem projetou essa palavra, foi ele quem deu essa profecia para Daniel. Ele é a própria palavra de Deus, como diz em Apocalipse. Então essa sequência de fatos há de se cumprir. Não depende do homem. Então se o seu pastor dizer assim, Jesus pode vir hoje, saiba que isso está errado. Isso não é bíblico. Não é que Jesus não queira vir hoje. Jesus quer vir a qualquer hora. Ele quer encontrar com a sua noiva. Mas ele mesmo já projetou uma história da humanidade. Ele conhece todas as coisas. E essa história que foi projetada pelo Senhor, ela tem que se cumprir. Caso contrário, sua profecia é falsa. E se sua profecia é falsa, a Bíblia não é inspirada. Essa é a consequência óbvia da profecia não se cumprir como está projetado. Mas como sabemos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, então a profecia vai se cumprir exatamente como ela está predita. Não tem como ser errado. Amém? Então que o irmão creia isso no seu coração, firmemente. E não deixe que erros doutrinários inunde o seu entendimento. Mas a vontade do Senhor é que a palavra pura dele volte ao seio da igreja. E esse é o trabalho que eu e você temos que fazer. Levar a verdadeira palavra de Deus ao seu povo. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham curtido o vídeo. Um pouquinho cansado aqui da caminhada. Olha que legal a paisagem. Bem legal. Então foi um bate-papo com os irmãos. E nós vamos nos ver no próximo vídeo. Vou estar trazendo mais estudos para os irmãos. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.